Olá, estudantes, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Na videoaula de hoje eu vou explicar para vocês alguns exemplos de raiz quadrada de números racionais. Então, no primeiro exemplo, raiz quadrada de 9/25. A raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 vezes 3 dá 9. Então, raiz quadrada de 9, 3. Já a raiz quadrada de 25 é 5, porque 5 vezes 5 dá 25. Portanto, o resultado da letra A, 3/5. No exemplo da letra B, raiz quadrada negativa de 49/16, eu vou tirar a raiz quadrada do 49, que é 7, porque 7 vezes 7 é 49, e a raiz quadrada de 16, que é 4, porque 4 vezes 4 é 16. Observe que eu tenho um sinal negativo aqui na frente da raiz. Então, o meu resultado aqui vai ser negativo 7/4. Observe a diferença da letra B para a letra C. Na letra C, o número é negativo. O sinal de menos está dentro da raiz. Aqui ele estava fora. Quando eu tenho uma raiz quadrada de um número negativo, eu não tenho uma solução para isso aqui. Tá? Isso aqui não me dá como resultado um número racional. Isso aqui é um número complexo. Então, neste momento, a gente não vai calcular isso aqui, porque eu estou planejando essa aula, estou explicando esse conteúdo como raiz quadrada de números racionais, então eu não estou trabalhando com os números complexos. Portanto, não existe solução, tá? Então, quando acontece de ter um número negativo com uma raiz quadrada, não existe solução real, tá? Então, a gente não vai conseguir calcular isso aqui, neste momento. Já no exemplo da letra D, eu tenho uma raiz de 0,25. Observem que o sinal de negativo, novamente está fora da raiz, então eu consigo calcular. Eu não consigo calcular se tivesse o sinal negativo dentro da raiz quadrada. Aqui o número com vírgula, ele pode ser que no primeiro momento eu não consiga resolver. Então a dica é, quando eu tenho um número escrito na forma decimal, eu reescrever isso aqui como forma de fração. Então vai ficar 25, dois números depois da vírgula, 1 com 2 zeros. Agora fica bem fácil. Por quê? Porque a raiz de 25, raiz quadrada de 25, eu sei, é 5. E a raiz quadrada de 10 é 100, porque 10 vezes 10 dá 100. Então, 5 décimos. E ainda, os 5 décimos, os 5 10, dá para simplificar. Então, eu posso dividir por 5 o numerador e o denominador. 5 dividido por 5, 1. E 10 dividido por 5, 2. Portanto, a resposta da letra D, menos 1/2. E agora nós vamos então para o último exemplo, quando eu tenho uma expressão que envolve operações de raiz quadrada. Então agora a gente vai resolver aqui a primeira. Raiz quadrada de 4/25. Eu sei que a raiz quadrada de 4 é 2, e eu sei que a raiz quadrada de 25 é 5. Então, aqui na minha primeira, eu tenho como resposta 2/5. Menos raiz quadrada de 0,16. A dica é fazer 16 centésimos. Reescrever esse 0,16 desta forma aqui. Porque aí eu sei calcular. Raiz quadrada de 16, 4. Raiz quadrada de 100, 10. 4 décimos. Posso simplificar? Sim. Dividindo por 2 em cima e embaixo. 4 dividido por 2, 2. 10 dividido por 2, 5. Portanto, 2/5. Então, a raiz quadrada de 0,16 é 2/5. Então, como tem um sinal de menos aqui, eu copiei já. Então, só colocar o resultado. 2/5. Menos raiz quadrada de 4. 2. Raiz quadrada de 9, 3. 2/5 menos 1/5.
aqui um anula o outro. Observe que se não fosse anular, eu teria que fazer o mínimo múltiplo comum aqui, né? Daí eu tenho aquela regra, divide embaixo e multiplica em cima. Mas aqui, como os dois se anulam, ó, 2 quintos menos 2 quintos dá zero, vai me restar apenas o menos 2 terços. Portanto, a resposta dessa expressão, menos 2 terços. Então, espero que tenham compreendido. Qualquer dúvida, podem deixar nos comentários. Abraços a todos, tenham ótimos estudos.